porque ele tinha ressuscitado. Isso coincide com a festa dos primeiros frutos. E a Bíblia diz que Jesus é o primeiro fruto, é o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Então veja, a Páscoa é a crucificação, os pães asmos, a retirada, a remoção do pecado, do fermento que nos enedoa a alma, e os primeiros frutos, a ressurreição. A festa seguinte acontecia 50 dias depois, era a festa dos Pentecostes. Levítico 23:16 diz: contem 50 dias, então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Aí já uma nova oferta, a oferta de Pentecostes, 50 dias após a festa dos primeiros frutos. As 3 primeiras festas, então havia a semeadura da cevada, e eles descontavam 50 dias, que era o período de fertilização e de frutificação da cevada, e no dia de Pentecostes eles colhiam a cevada. E nesse dia, o Novo Testamento diz, Atos 2:1-4, chegando o dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso que o fruto de Pentecostes são os segundos frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Essa é a correlação entre a festa de Pentecostes e a vinda do Espírito Santo, ou o segundo fruto. O primeiro fruto acontece em nós quando Jesus ressuscita e nós ressuscitamos com Ele. Ele nos remove o pecado, nos dá paz com Deus, e agora temos ligação direta com o Pai, porque o pecado que nos separava dele agora foi removido. O segundo fruto é quando recebemos então o Espírito Santo de Deus, o dia de Pentecostes. A próxima festa seria a festa das trombetas, que acontecia algum tempo depois de Pentecostes. E essa festa já é algum tempo de Pentecostes. Na realidade, ela começa no primeiro dia do 7º mês. Já é o último mês do calendário agrícola dos judeus. O calendário judeu é lunar. Eles estão no ano 5.000 e alguma coisa, 5.557. Nós estamos em 2000, porque nós paramos em Cristo. E vocês sabem que o calendário deles é diferente do nosso. Eles não contam pelo sol, eles contam pela lua. O dia em Israel começa às 6 horas da noite. O nosso começa à meia-noite. Porque o calendário deles é lunar e não solar como o nosso. Ora, e nesse primeiro dia do 7º mês, se tocavam as trombetas, como vocês viram aqui, o shofar era tocado, anunciando o quê? O início do fim da colheita, iniciando o fim da colheita. Mateus 24:31 diz que na volta de Jesus ele enviará os seus anjos com um grande som de trombetas. As trombetas soarão. E veja a analogia que existe, portanto, entre a festa das trombetas e a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando as trombetas soarem, haverá aí o início, o fim da colheita. A próxima festa, que acontecia alguns dias depois, é a chamada festa da expiação, ou como diz os hebraicos, os hebreus, os judeus, é o Yom Kippur, em hebraico, dia da expiação, que coincide com a versão nossa da grande tribulação e do julgamento. Porque nesse dia em Israel, o dia da expiação, é o 10º do mesmo mês. Veja, no primeiro é anunciada a trombeta, Jesus volta. No 10º, há então uma convocação, não para celebrar, mas para se afligir, para se arrepender. Afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. É um dia de lamento, é um dia de pranto sobre toda a terra. Haverá a penúltima festa, o penúltimo instante da colheita, é um dia de muito lamento e de muito choro. E coincide com Apocalipse 20:10,
que diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atormento, dia da expiação é dia de tormento, é dia de lamúrias, é dia de arrependimentos, porque algo aconteceu. Algo aconteceu. E finalmente, a última festa, a festa dos tabernáculos. Levítico 23, 34, que acontece aos 15 dias do último mês. Ora, essa festa dos tabernáculos é a festa do descanso. É a festa em que eles celebram o fim da colheita, em que param todas as máquinas, param todos os trabalhadores e a terra descansa, para poder no ano seguinte recomeçar o período agrícola. Isso coincide com o final dos tempos. 7 dias da criação, 7 festas judaicas, 7 dias da semana. Tudo isso é um segredo, um mistério codificado nesses 7 dias. Isso é um ciclo inteiro. A grande questão, portanto, é aonde nós estamos hoje no mundo. Já se passou Pentecostes. Isso nós sabemos, está lá no livro de Atos. Estamos entre Pentecostes e as trombetas. Só que o período que vai das trombetas aos tabernáculos é um período curtíssimo, de 15 dias apenas. A distância de Pentecostes e trombeta é enorme, mas a distância entre o dia das trombetas, do dia da tribulação e da grande tribulação e do dia final não, é um período curto. São festas quase que concomitantes, fazem parte de uma mesma festividade. É o ano novo judaico, o Rosh Hashanah, como chamam os judeus. E coincide com a nossa versão do Apocalipse 21:2, quando João diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Veja, o tabernáculo. Deus veio tabernacular, Deus veio morar para sempre com o homem. Daí a festa dos tabernáculos. É nessa festa que os judeus esperam que o Messias venha. E é nessa festa que nós estamos esperando que o Messias venha por uma segunda vez. E você pode dizer, mas isso é apenas uma profecia, uma analogia, uma lógica bíblica que não faz sentido, porque não é assim a história. Aí eu me pergunto, você não tem ouvido jornal? Você não tem ouvido rádio, não tem televisão, não tem jornal? Não tem lido jornal você? Qual é a cidade mais disputada de toda a história da humanidade? Pelos séculos e séculos, mormente nos últimos 50 anos. A festa dos tabernáculos comemora um momento importante dos judeus. Essas cabanas, os judeus moravam em cabanas quando peregrinavam pelo deserto. E ainda hoje em Israel, como vocês podem ver indicado pela seta, no dia da festa dos tabernáculos, os judeus constroem cabanas de palha em cima dos próprios edifícios, como manda a Bíblia, para se lembrar do tempo em que eles moravam em cabanas, que não tinham terra próxima. Por isso que essa festa dos tabernáculos também é conhecida como festa das cabanas. A festa do Sukkot, nas cabanas, Sukkah é a palavra em hebraico para cabana, algo feito artesanalmente, e anuncia profeticamente que um dia nós teremos uma Sukkah nos céus, no paraíso, e cada judeu espera ter a sua morada celestial, quando chegar o grande dia do descanso. Será que isso não é um pouco hilário demais? Será que isso não é fantasioso demais? Pastor, eu acho que isso é muito fantasioso.
Isso é muito unilateral. Bem, eu não posso nunca interpretar a Bíblia sem interpretar a história. Porque a Bíblia interpretada fora da história, ela é um fanatismo. É isso que acontece com algumas religiões. Eles se fecham sobre o seu livro e esquecem a história, os fatos históricos. Só que a Bíblia é diferente, porque os fatos históricos, eles ratificam a Bíblia. Os fatos históricos levam-me a cada dia mais, como estudioso da Bíblia e da história, a crer que a Bíblia e a história têm razão, que elas estão correndo em estradas paralelas. O templo de Salomão foi erguido, portanto ele é uma cidade santa para judeus, para muçulmanos e para os cristãos, porque foi ali que Jesus Cristo viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou, na cidade de Jerusalém. Portanto, ela é uma cidade onde as 3 maiores religiões do mundo, pelo menos as monoteístas, principalmente o islamismo e o cristianismo, que são as 2 maiores religiões do mundo. Só para você ter uma ideia, se você unir o islamismo ao cristianismo, você tem 3 bilhões de pessoas, metade da população do mundo. Mais de 3 bilhões são islâmicas ou cristãs. Por isso que Jerusalém é a cidade mais disputada do mundo, é o centro do universo. E o que diz a Bíblia sobre Jerusalém? Quais são as profecias? Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra João Pessoa, contra Nova York, contra São Paulo, Buenos Aires, como querem os brasileiros. Não, o Senhor vai unir todas as nações para lutar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Haverá uma guerra por causa de Jerusalém. Eu não sei se você tem assistido jornais, mas a grande questão política do Oriente Médio hoje é esta cidade. É por causa dessa cidade que os palestinos, que são refugiados árabes de 1948, que ali vivem, que eram cerca de 300 mil, hoje são 3 milhões que vivem, querem dividir Jerusalém. Ora, Jerusalém já foi dividida em 1948 pela ONU. A ONU dividiu metade para os judeus, metade para os palestinos. Mas os estados árabes vizinhos não se conformaram com a divisão e invadiram Jerusalém. Os judeus entraram em guerra e retomaram Jerusalém. Em 1949 assinaram o famoso armistício, e Jerusalém ficou dividida entre Jordânia e Cisjordânia para os árabes, e Israel e Jerusalém israelita para os judeus. Em 1967, mais uma vez, os árabes, não conformados, porque os judeus tinham a metade de Jerusalém e a metade da terra, invadiram novamente. E aí os judeus tomaram toda a terra. Em 1973, no dia do Yom Kippur, no dia das trombetas, no dia da expiação, aliás, eles invadiram a terra e tomaram, e quiseram tomar a terra. E os judeus mais uma vez venceram a guerra contra todos os exércitos árabes. E aí, em 1982, os palestinos resolveram mudar de estratégia. Começaram com um negócio chamado intifada. O que é intifada? É uma outra palavra para terrorismo. Começaram a explodir bombas nas ruas de Jerusalém. Começaram a colocar veneno na água de Jerusalém, no mar da Galileia. Começaram a querer derrubar aviões judeus. Explodiam bombas em aeroportos, no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. Começaram então, já viram que a guerra, eles não ganhavam na guerra, porque os judeus tinham, não estavam sós, os Estados Unidos também apoiavam os judeus. Então, portanto, os árabes jamais conseguiram derrubar Israel, porque os judeus têm
nos Estados Unidos, a maior nação judaica do mundo, são 10 milhões morando nos Estados Unidos, 6 milhões morando em Israel. Ora, nunca conseguiriam vencer. Então, por que não venciam na guerra? Como se diz, não, por que não vence na tapa? Como a gente diz aqui no Brasil, por que não vence na tapa? Ele vence por trás, apunhalando pelas costas. Quando o judeu dá as costas, ele explode uma bomba, faz isso, faz aquilo e começa. E agora, resolveram uma outra estratégia. Qual é? Aterrorizar o maior amigo de Israel, que é os Estados Unidos. O que vocês acabaram de ver é mais uma tentativa de fragilizar os Estados Unidos para que eles concordem com a divisão da terra. É esse o motivo muçulmano de todas as nações. O senhor Bin Laden e os outros podem ter outros motivos, mas pelo menos o motivo político é esse, de que os Estados Unidos apoiem a divisão do Estado palestino entre judeus e árabes, igual por igual. Só que isto é uma grande balela, é uma grande mentira, porque eles não querem isso, porque isso já foi feito em 1948. A terra já foi dividida em 48, e por que eles não aceitaram? E por que estão dizendo que agora aceitam? Na realidade, pela Bíblia e pela profecia bíblica, o que vai acontecer, a cidade de Jerusalém, é que depois dela ser invadida por nações, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, segundo a profecia de Zacarias 14:3. E após o Senhor guerrear na cidade do grande rei, o que vai acontecer? Veja como a Bíblia fala de algo misterioso para aquela época, porque esse livro de Zacarias foi escrito há 3.500 anos atrás. E veja o que ele diz: não haverá nem calor, nem frio nesse dia da guerra, em Jerusalém. O verso 7 diz: dia único, será uma guerra de um dia só. Ora, há 3.500 anos atrás, ninguém ganhava uma guerra num dia só, porque as guerras eram com espada, com pedras. As guerras, muitas vezes, como as guerras púnicas, demoraram 100 anos. Como é que será a guerra de um dia só? Só aí a Bíblia era zombada por causa desse tipo de profecia. As pessoas diziam: isso é mentira, isso nunca vai acontecer. Como é que ganha-se um dia único de guerra? Hoje é possível, basta um botão e o dia único chegará. Por isso que a história e a Bíblia caminham numa só direção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz ao seu povo. Também diz que não haverá nem dia nem noite, mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Ora, como é que na mente de um profeta de 3.000 anos atrás cabe essa frase: depois de anoitecer haverá claridade? Como? É um eclipse? Não, ele está falando de guerra, ele não está falando de eclipse. Como é que eu posso durante a noite ver claridade? Quem tem assistido os jornais sabem que o Afeganistão não tem mais noites, não é? Porque cada vez que uma bomba americana cai no Afeganistão, há um clarão imenso, e a noite vira dia. A guerra sobre Jerusalém trará dias e dias e dias, porque as bombas de hoje não deixam vir a noite, será sempre claro. E ainda diz a profecia que o Senhor então lançará uma praga. Haverá uma praga nessa guerra, e a carne apodrecerá, e as pessoas estarão de pé. Você estará de pé, de repente a sua carne começa a apodrecer. E como é que isso pode acontecer? Agora, na mente de um profeta de 3.000 anos atrás, como é que o cara ia imaginar um negócio desse? Que ele em pé ia apodrecer. Vocês sabem que uma bomba nuclear, ao ser jogada no chão, ela tem o efeito de, numa variada gama de quilômetros,
derreter, fazer apodrecer de vez tudo que estiver à sua volta. Agora, isso há 3.000 anos atrás era um sonho e uma loucura. E hoje? É possível? É possível que essa profecia se cumpra? É possível uma guerra de um dia só? É possível haver uma noite onde não haverá noite? É possível haver apodrecimento da carne enquanto a pessoa está de pé? Jerusalém, sem dúvidas, é a cidade do fim dos tempos, porque ali então, na guerra sobre Jerusalém, Zacarias completa a profecia dizendo: subirão a Jerusalém para adorar o Rei dos Reis durante a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, a festa do fim, a festa do fim do ciclo. Então, todas as vezes que você olhar para Jerusalém, e você olhar para essas muralhas, quer lá, quer aqui, por internet, televisão, lembre-se, ali será o palco final da história. É o que a Bíblia diz, é o que a política está dizendo, é o que a história está nos levando. Política, história e Bíblia, todas três caminham numa só direção hoje. Quem tem coragem hoje de dizer que isso é apenas um sonho? Isso não é possível. Depois de assistir o que houve ao World Trade Center, as duas torres, quem tem coragem de dizer que isto aqui é uma ilusão, uma fantasia? Se eles tiveram coragem de invadir a maior nação do mundo e derreter as suas torres e o prédio mais seguro do mundo como o Pentágono, por que não terão coragem de lançar as suas bombas sobre Jerusalém? Só falta uma coisa: que as nações aliadas assim o permitam. E no dia 12 de outubro próximo passado, o Dr. George W. Bush, presidente dos Estados Unidos da América, declarou em cadeia nacional de televisão: eu sou a favor da criação de um Estado palestino. No dia 13 de outubro, dia oficial do meu aniversário, o Dr. Tony Blair, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, disse: a Inglaterra é a favor da criação do Estado palestino. Há uma aliança em torno da criação definitiva do Estado palestino para tentar acabar com o terrorismo. E eu pergunto: será que é isso que vai acabar com o terrorismo? Não acabou em 48. De 48 até hoje, os judeus já devolveram 40% da terra e o terrorismo não acabou. Será que vai acabar? Ou vai só precipitar a guerra, mais uma guerra dos árabes contra os judeus? E todas as vezes que há guerras entre árabes e judeus, há um grande perigo da Bíblia estar sendo cumprida. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. Pode demorar 100 anos, 200 anos, não sei, 1000 anos. Eu sei que o motivo será Jerusalém, que a cidade será Jerusalém, que o palco será Jerusalém, e que haverá um precipitar de bombas, um estrondar de bombas, que vai destruir o mundo a partir de Jerusalém. Por isso, e é nesse dia que a Bíblia diz que o Senhor intervirá a favor do seu povo, e a partir de então inaugurará um novo céu, uma nova terra, porque este céu e essa terra já terão passado. Você pode se perguntar:
Isso não é muito fantasioso, pastor? Há 3.000 anos eu riria disso. Talvez há 1 ano eu ainda estivesse desconfiado disso. Mas hoje, mais do que nunca, eu estou certo de que a Bíblia tem razão. Que Deus nos abençoe. Amém. Entrando um pouco do hebraico, mas com músicas em português que vocês poderão nos acompanhar cantando também. Jerusalém. Nós sabemos que o povo judeu está passando por uns problemas, e não só o povo judeu, mas o povo árabe também. A gente também sabe que
o terrorismo está aí, falta de paz entre as nações. Mas a palavra de Deus já tinha falado em Mateus 24, que iria haver guerras e rumores de guerras. Jerusalém um dia foi visitada pelo Senhor e o Senhor disse a Jerusalém: quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas você não deu ouvido no tempo da minha visitação. Mas chegará um dia em que o Senhor irá tornar a dor do povo judeu em alegria, e todas as suas lágrimas irão se reverter em chuva de bênção para a sua vida, porque eles irão reconhecer Yeshua HaMashiach. Eles irão reconhecer aquele qual eles transpassaram, irão ver que é o Messias, o Filho de Deus vivo. E nós vamos cantar esta música e pedimos que realmente cada palavra que seja dita aqui, vocês possam, juntamente conosco, que tem o Espírito de Deus, o povo da revelação, suplicar ao Senhor para que Ele venha logo e que eles possam realmente reconhecer Jesus como o Cordeiro perfeito de Deus. Shalom, Jerusalém.